Todas as semanas vamos ter um programa de saúde em várias áreas, mas ninguém melhor que você para cuidar dela. Claro que, por vezes, nos dias de hoje, com uma indústria de consumo tão elevada, temos que saber nos orientar ou sermos orientados para que não venha a causar tanta doença da mais variada que há, infelizmente. Adoecemos cedo demais. Partimos cedo demais. Por falta de conhecimento ou é por falta de verdade? Vamos saber. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. Pela primeira vez o canal Açor está na Vila das Lajes com o médico Carlos Carvalho e estamos hoje para falar de uma doença que causa na humanidade a segunda morte. Ou seja, a primeira das mortes é a doenças cardíacas, a segunda provavelmente deve ser a parte dos diabetes. Falamos dos diabetes e falamos numa época boa para as pessoas terem uma ideia de que o Natal, a passagem de ano e o Carnaval é o que mais alimenta os diabetes. Os diabetes, na sua forma de ver, há 40 e poucos anos que já anda nessas andanças da saúde, o que é que a pessoa pode evitar, se é que o pode, eu acho que sim, para não ser diabético e também não ser, portanto, não ser aquilo que se chama o gordurinho. Muito complicado. Muito complicado. Vamos já falar sobre isso. Ora, saúdo a todos. É um gosto estar convosco aqui no canal. Eu é que realmente disse aqui ao amigo que para mim a diabetes é o segundo ponto de maior incidência de gravidade de doenças, na medida em que, embora os fatores oncológicos, ou seja, cancros e tumores, sejam bastante grandes, o que mais mata, sem dúvida, são as doenças cardíacas, como referiu e muito bem, mas eu quero dizer que a diabetes anda assim de mãos dadas nas doenças cardíacas e não só, e seus respectivos, portanto, fatores correlacionados, como inclusive, portanto, deficiência renal, levando até à própria insuficiência renal, que são fatores de alto risco. Inclusive, a diabetes, entre outras coisas, pode promover hipertensão associada, portanto, tensão arterial elevada, pode produzir deficiências circulatórias graves e produz, muitas vezes, daí ela se conjugar com a parte das disfunções cardiovasculares, cardiocirculatórias, os compromissos diversos, problemas de deficiência circulatória dos membros inferiores com insuficiência venosa grave, gravíssima, chegando mesmo a situações de necrose, portanto, com sepsis, quer isto dizer grandes infecções vasculares dos membros inferiores com edema, ou seja, inchaço e inclusive processos ulcerativos que provoca muitas vezes nos membros inferiores, levando a infecções que não se curam ou dificilmente respondem, que se tornam crónicas e que conduzem, acabando na gangrena, com amputações e depois morte. Começa a regra geral, às vezes por amputar os dedos do pé, depois vai amputando parte do pé, depois já vai pela zona do tornozelo, vai ao joelho, e depois não tem que amputar já mais nada e morre.
O que quer dizer que é uma doença de porta aberta para todas as doenças. Tudo. A diabetes eu não a considero uma doença. Eu considero um síndrome. Considero o síndrome diabético. E considero o síndrome diabético porque não atribuo a uma doença, mas sim um fator metabólico, endócrino, quer dizer que depende de disfunção das glândulas internas, de secreção interna, nomeadamente, basicamente e mais em relação ao pâncreas, havendo às vezes também implicação da hipófise em certos casos, uma glândula do cérebro, mas frequentemente diabetes de origem, portanto, de deficiência pancreática. A diabetes divide-se em dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é considerada a diabetes infantil, a diabetes juvenil, a diabetes que vem já num fator genético e que ataca muito cedo. A regra geral são dependentes de insulina toda a vida. Não se consegue bom tratamento, boa capacidade ao doente diabético juvenil, diabético infantil, sem a insulina. O que é que se pode evitar uma mãe ou um pai que tenha uma criança que sabe que geneticamente ela já vem com um crescimento de diabetes, mas eles ajudam muitas vezes a prolongar. Começam logo a injetar o açúcar e outras coisas mais. Uma alimentação correta muitas vezes nem tem que ver com o açúcar. Embora hoje em dia haja exageros de consumo de açúcar muito cedo. Mas muitas vezes não tem que ver. Este tipo de diabetes infantil ou juvenil às vezes nem tem que ver com o consumo de doces. O que é que pode reduzir? Na diabetes juvenil dificilmente há redução. Sobretudo, o que é muito importante é a prática de desporto, porque o desporto, a queima de calorias, ativa exatamente a queima de açúcar. Por causa da combustão para a célula, precisa de energia, vai usar o açúcar para queimar. Daí que se recomenda e verifica-se mesmo. Muito diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, o diabético tipo 1 como o tipo 2 beneficia essencialmente muito na prática desportiva. E o jejum é importante, fazer várias jejum em vez de, ao contrário de muitos dizem que tem que comer mais vezes. O jejum no diabetes depende, porque há certos casos em que podes compensar. Podes compensar estou a falar isso porque há estudos que dizem que... Depende, nem todos... os estudos não são coincidentes. Há estudos em pró e há estudos em contra. Não se chegou ainda a um consenso de concordância sobre o assunto. Há casos, como tudo, nós efetivamente dizemos, e é um facto, não há doenças, apenas existem doentes. E cada doente faz a sua doença. Ou seja, a minha diabetes só pode ser igual à do outro por se chamar diabetes. Mas a minha diabetes não tem nada a ver com a diabetes do João, e a diabetes do João não tem nada a ver com a do Manuel, nem tem nada a ver com a sua. Isto tem a ver com o sistema imune. Isto supostamente, não sendo nós diabéticos, mas supondo-se que somos. Sim. Portanto, quer isto dizer que a diabetes só toma, portanto, concordância na denominação, no processo identificado, etc. Mas cada diabético faz o seu processo de diabetes. Cada diabético é mais disciplinado ou mais indisciplinado. Depende dele. Depende dele próprio. E há o diabetes gordo e o diabetes magro. Falando aí na parte gordo e magro, há aquele homem normal, com um corpo normal, mas com uma barriga muito barrigudo. Sim, mas isso não quer dizer que seja diabético. Depois aí fiquei a perguntar, mas o diabetes também
ataca, tem Pode ajuda. ou não. Pode ou não. O que é que leva, numa maneira geral, Olha, aquele homem normal, mas com há diabetes. Isso aí são pessoas normalmente também às vezes descuidadas no ponto de vista desportivo. São pessoas que não se esforçam muito por fazer desporto. Ou são demasiado sedentários, com hábitos, portanto, alimentares errados, excesso de consumo de gorduras e doces, por exemplo. Doces de gorduras e excesso de hidratos de carbono, massas, etc., puré de batata, muita batata, que não seja batata doce, porque a batata doce, ao contrário, não provoca obesidade, nem provoca diabetes, antes pelo contrário, ajuda até a tratar a diabetes. Mas já lá vamos. Portanto, são pessoas com e portanto com o consumo, por exemplo, o hábito de tomar muitos sumos, refrigerantes e coisas assim, chocolates, etc. Portanto, com uma alimentação desequilibrada e não vigiada. Comem o que lhes dá na cabeça quando querem lhes apetece. Correto que podemos dizer que há aqueles que fazem isso tudo e estão sempre magros e nunca têm problema. E os outros que engordam ficam com uma inveja dos diabos e dizem: caramba, aquele fulano, aquela fulana come tudo o que lhe dá na cabeça e só eu. Pois, aí está, como eu digo, há indivíduos, não há... cada um é diferente, geneticamente também, porque sempre houve gordos e magros, sempre houve indivíduos absolutamente quase esqueléticos e outros magros medianamente e outros obesos mais ou menos e outros bastante obesos. Mas o obeso hoje em dia está a avançar muito, porque a gente vê em países, principalmente nos industrializados. Sim, mas isso, o que a gente tem hoje em dia é excesso de industrialização e sobretudo aí a nível alimentar. E isso... É aconselhável recorrer a um nutricionista, um nutrólogo que seja bom e que diga o que é que eles devem, uma orientação, o que é que devem comer ou não? Ou a nossa comida está contaminada de tal forma que nos leva mesmo na careta a engordar? Os nutricionistas sempre estudaram um bocado para poder balancear a situação e conseguir controlar. O problema da falha dos nutricionistas é que muitas vezes aquilo que eles prescrevem e recomendam, regra geral, aquele que recebe a recomendação não a segue. Não a segue porque cansa-se rapidamente de estar a pesar em miligramas e gramas o conteúdo do que vai comer ou tomar. Começa por aí. Vai com muito boa vontade, mas depois facilmente desiste. Ou então começa a fazer batota e a fazer medida a olho. E depois a coisa já não vai ao sítio, como devia de ir. Porém, às vezes há dietas que o nutricionista passou, julgando adequada, e por vezes torna-se inadequada. Mas aí se exige que seja reestudado, porque por isso é que nós estamos aqui, para poder avaliar, reavaliar, adaptar, porque nem sempre um tratamento, tanto seja medicamentoso, ou podemos considerar, entre aspas, tratamento, um regime alimentar. E isto de chamar tratamento não é um exagero ao considerar tratamento um regime alimentar, pois o Hipócrates, que foi o pai da medicina, teve este princípio, que seja o teu alimento ou o teu medicamento. Não é? Ora, dentro deste princípio, que seja o alimento, o medicamento, ao passarmos um programa nutricional,
estamos, sem dúvida, a tentar criar normas, correções, equilíbrios, através de todo o processo metabólico, ou seja, a transformação dos nutrientes no organismo, para que possam ter um bom resultado de boa recepção, portanto, boa integração de assimilação e boa hipótese de escoamento, ou seja, eliminação do que tem que ser eliminado. É claro que uma nutrição passada para uma pessoa cujo corpo já está doente, ela vai inicialmente ter que lutar com... tem que repor alguma coisa e retirar muita mais do que aquela que vai repor. Portanto, já exige um esforço maior. Isso aí é normalmente complementado com algumas substâncias que são biorreguladoras, portanto, que acabam por fazer a depuração, escoar mais os líquidos do corpo, no caso de haver retenção hídrica, líquidos, não é? Portanto, remover mais a massa fecal, porque muitas dessas pessoas têm a retenção de fezes, ou seja, prisão de ventre, e não pode haver um bom emagrecimento com fezes retidas. É impossível. E depois temos a queima de gorduras, que é preciso ter fatores, portanto, normalmente proteicos e outros que sejam cofatores de eliminação de queima de gorduras. Proteicos porquê? Porque é necessário proteína e alguns sais minerais também coadjuvantes para desenvolver massa muscular. Na medida de que, regra geral, estas pessoas são pessoas que têm um sedentarismo maior, portanto, tendência a estar paradas, passam muito tempo sentadas, movem-se pouco, são um bocado preguiçosas por vezes, ou só se mexem quando são obrigadas, têm coisas que não podem deixar de fazer. E não há aquela prática, aquele cuidado desportivo. Primeira coisa que se deve fazer sempre que nos levantamos da cama, devemos sempre fazer exercícios, primeiro, de respiração mais profunda e alguns exercícios de ginástica. Ginástica suave, não precisa de ser uma ginástica muito forte, para ativar a movimentação das cervicais, a movimentação da coluna, balancear o corpo para um lado, para o outro, fazer flexão para a frente, flexão ao lado, flexão ao outro, um pouco atrás, virar de uma forma, de outra. Quem pode, que o faça sem esforço, de propósito, sem esforço, nunca com esforço. Porque no andamento é importante, mesmo dentro em casa, quem pode andar na rua por alguma razão, dá umas voltas em volta da mesa, 20, 30, ajuda sempre, mesmo que não ande na rua, se bem que o caminhar fora é completamente diferente. E não só, mesmo até porque o piso não é tão regular e ajuda a maior estabilidade do equilíbrio. Em casa temos um chão que até muitas vezes andamos descalços, não é? Em casa nós, como costumamos dizer, podemos andar à vontade. E se estamos sozinhos, quem está com o calor e tudo, há pessoas que até se põem nuas para andarem bem. E isso, atenção, que isso não é para rirmos. Isso até é um hábito saudável. O chamado banho de ar era praticado no antigo naturismo. O corpo precisa de banho de ar, banho de água
portanto, e um banho de bons hábitos também, que é outra coisa. No falar, no andar, porque antigamente, hoje nota-se porque antigamente eram poucos que tinham carros, outros meios, eram os pés faziam a manobra. Não me falo nisso, porque eu trabalhavam sei na de terra, pessoas... as mulheres trabalhavam na terra. Exatamente. Havia um movimento do corpo todo ele. Sem dúvida. Hoje sentado. Mas eu quero, não me falo na questão do andar de carro, porque eu conheço pessoas que fazem exercício, que o que deviam de andar, metem-se no carro, vão daqui até além, onde tinham que fazer a pé, e depois andam um bocadinho, metem-se no carro e voltam para casa. Quando, caramba, 1000 metros, 2000 metros, não é nada para o ser humano, e há alguns até para fazerem 800 metros vão de carro. É verdade. Isso é que é. É verdade isto. Não é exagero meu. Quando, caramba, se não estiver mau tempo, se não estiver chuva, etc., o que é que custa pegar, andar, caminhar e ir lá buscar aquilo que precisa ou fazer o que... Ou mesmo que não precise nada, pelo menos o hábito higiênico de andar. Portanto, com isto se controla, por exemplo, a tendência diabética. E também quem sofre de diabetes, se fizer este tipo de coisas, pode perfeitamente melhorar. Por outro lado, o que induz muito a diabetes é a comida. A comida, hoje em dia, industrializada e quimicamente preparada. Até é um fator tanto para os ataques cardíacos sem ser diabetes, como para o fator cancerígeno, para o cancro, que é, para mim, o terceiro maior destruidor da vida. Para muitos é o segundo. Eu só pus, e posso considerar que seja o segundo, eu só pus a diabetes em segundo, porque como a diabetes e a situação cardíaca andam de mão dada, eu ponho a diabetes e o processo cardíaco a par. Portanto, daí que para mim, a diabetes está acima do cancro, embora nas estatísticas não seja assim. Eu considero porque há muito fator de falha cardíaca que tem que ver com situações no diabético, de diabetes associada. E é aí que a gente fala. Daí que todo tipo de condimentos e saborizantes que a gente já compra prontos, põe-se um pozinho daqui, um pozinho dali, compramos estas batatas já fritas, compramos isto e aquilo e aquilo outro. Atenção! Nada disso é natural. E isso é prejudicial em todos os sentidos. É um fator destrutivo, é um fator indutor de reumatismo, de todas as doenças degenerativas, sem ser cancro, diabetes, perda de visão, etc. Muita coisa. Há um problema que as pessoas não sabem, na sua grande maioria, é que a nossa vida estava mais ou menos programada, digamos assim, até os 120, 130. É metade da cidade, as pessoas já estão doentes. Com 65, 70, já se considera uma pessoa doente. Não. Saques de... Não. Hoje em dia já estão doentes ainda em criança. Ainda mais cedo. Nos 30 em criança. Não, alguns já estão na parte infantil. Já estão com doenças degenerativas, alguns. Temos tido casos de lúpus, temos já na infância, temos tido casos de reumatismo infantil, que isso era inconcebível. Não é a doença do velho, como dizem. Isso era inconcebível. Há uns anos esta parte. Era uma coisa que leva a isso? O que acabou de falar? O fator civilizacional da alimentação, porque é assim, as pessoas hoje em dia trabalham todas demais e fora de casa. Não há a disponibilidade e o tempo para ir fazer as coisas. Antigamente, quase toda a gente praticamente tinha uma vida em que quase todos eram
agricultores ou semi-agricultores. E todos colhiam o seu alimento na zona, mais ou menos, estamos a falar de há 70 e tal anos atrás e mais, já ainda havia muito disto. O leite era um nutriente que era servido e que vinha em vasilhas e que era vendido pelo próprio produtor quer dizer, quem produz é a vaca, mas o dono da vaca vendia Porta em porta, de porta em porta, exatamente, andavam com as bilhas de leite, vendiam de porta em porta, e aquele nutriente normalmente só durava 24 horas, no máximo um dia e meio, com muito boa sorte. Tinha que ser fervido, tirava-se-lhe uma série de quantidade de gordura, que tinha gordura natural do animal. Não era boa essa gordura? Tirava-se porque era excessiva. Para o queijo e para a manteiga? Exatamente. Sim. Eram as natas, eram retiradas porque era demasiada. Era demasiada gordura. Mas retirava-se, mas era o próprio que comprava que retirava aquela nata que... hoje, a aldrabice que há, hoje não existe sequer isso no leite. E depois as pastagens também não é as pastagens. E depois é assim, vocês vejam que leite a durar 2 anos e mais num pacote sem nada, deveria estar escrito na embalagem, deveria ter este aviso: atenção, qualquer semelhança entre esta beberragem e o leite é apenas e somente mera coincidência. Eu já sei que me vão matar por causa disto, mas não há problema, a verdade é para ser dita. Além do mais, na realidade, nós não precisamos de beber leite para nada. Só precisamos quando crianças e enquanto mamamos e enquanto a mãe tem leite para amamentar. E obviamente as que não têm terão que comprar leite, obviamente, aqueles leites artificiais que existem para as crianças. Graças a isso, nem todos morreram por falta de leite, como antigamente acontecia. Não, os lugares do teu leite de coco tem uma vantagem elevada. Sim. Portanto, nós temos aqui um fator a considerar. E dir-me-ão, e o leite então, mas o cálcio? Eu posso dizer que aquela lavagem que vem como leite e o cálcio, todo o cálcio que ali está é artificial, é metido depois lá no coisa. Depois eles tirarem o que tiram, porem o que põem, etc. Aquilo tem mais antibióticos, tem mais uma série de conservantes, inclusive é soda cáustica, para durar aquele tempo todo. Soda cáustica ali para segurar Exatamente. Portanto, cuidado com aquela porcaria que vocês tomam como leite. É verdade. As vitaminas do leite são acrescentadas artificialmente depois naquele líquido, depois de lhe tirarem tudo, as natas e isto e aquilo e aquilo outro na indústria do laticínio. Enfim, é que o consumo de alimentos pré-cozinhados, já devidamente preparados, vocês reparem, tudo, e não só os bolos e tudo que vêm já fabricados, tudo isso tem excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de muita coisa que não é necessário, excesso de gordura. E gordura que nem sempre é melhor. É isso que eu ia dizer. Gordura saturada, da pior gordura, porque eles não querem gastar dinheiro no investimento de uma boa preparação, querem uma coisa que funcione, que saia e dê lucro, basicamente. Lembrem-se de uma coisa: a indústria, precisamente por ser indústria, foi criada para dar rendimento económico, para faturar financeira e economicamente. É o primeiro e único interesse. O resto vem depois. Portanto, a saúde é
apenas e somente uma desculpa para a indústria estar lá. Falou em gorduras, as gorduras saturadas e não só, as gorduras boas e as más. As gorduras boas, por exemplo, muita gente talvez não sabe que também é gordura. É o azeite extra virgem da garrafa escura, não é? É muito bom. O ômega 3 também é espetacular. O óleo do coco também é. O azeite é a melhor gordura monoinsaturado, é a melhor gordura que existe em todos os aspectos. Saúde das artérias, saúde do coração, proteção da vida. O que é que deve-se usar por dia, não só nas saladas, mas... Tem o chamado óleo, portanto, o ácido oleico. Uhum. O que é que podemos usar aí entre o máximo e o mínimo, que é 4, 5 colheres de sopa numa refeição que tu dá na salada, ou mesmo se isto é um bocadinho, não faz mal. É que estamos a falar de azeite, não é qualquer azeite, é aquele que está lá na garrafinha de vidro bem escuro, imprensado a frio. Esse sim. Regra geral, o bom azeite, em geral, e quanto mais puro for, tem uma cor levemente dourado. E um amarelo dourado, como se costuma dizer. Portanto, e são gorduras boas. São. Aquelas outras são perigosas. Todavia, atenção, que o azeite, submetido à temperatura do fogo, o azeite oxida. O azeite não é uma boa gordura para cozinhar. Sim, isso. Aliás, há uma das coisas que eu próprio faço. Quando como qualquer cozinhado, que foi cozinhado ao lume, mesmo com supostamente a melhor gordura, mesmo que seja gordura animal, porque a banha de porco... A manteiga não é má, e a manteiga pura. Sim. Margarina não. Margarina é terrível. Margarina não. Mas a manteiga pura de vaca e a banha de porco são as gorduras mais adequadas para fritar, das gorduras naturais. De origem animal, claro. Certo. Temos outras de origem vegetal, mas cuidado com os óleos vegetais, porque alguns são alderbice. Alguns são alderbice. Portanto, cuidado com isso. Com mais de uma utilização no cozinhado. De preferência, mesmo que a gordura aguente, é preferível fazer uma só utilização e jogar fora. Porque estamos mais seguros quanto ao fator da estabilização dos componentes. Só por isso. Porque não é por acaso que se diz que o homem evoluiu, criou o fogo e adoeceu. Quando descobriu o fogo, adoeceu. Ele fez a cozinha, ao lado da cozinha fez a farmácia. A farmácia, exatamente. A farmácia, ele adoeceu porque precisamente isso veio trazer doenças. Na medida em que o cozinhar os alimentos trouxe-lhes modificações. E claro, o organismo primitivo do homem não estava adequado para isso. E surgiram as primeiras doenças. Mas, agora já com tantos milhares e milhares de anos que nós temos sobre isso, a nossa estrutura já está adaptada. O que nos veio desestabilizar. E ainda estamos vivos e existimos porque somos seres humanos com uma grande capacidade de adaptação. Porque se fôssemos um outro animal de outra espécie submetido àquilo que nós estamos sendo submetidos por nós próprios, eles já tinham extinguido há muito mais tempo que nós. Portanto, somos nós humanos que destruímos nós próprios. Eu, como médico, ainda sou do tempo, trabalhava numa zona em que havia doentes que viviam na zona rural e naquele tempo, estamos a falar na década de 70, não havia dinheiro abundante, nem havia cuidados de saúde para toda a gente como hoje há em Portugal. E, sobretudo, o meio rural era muito desprotegido ainda na ocasião. Mais tarde, portanto,
o meio da pesca foi protegido com as casas de pescadores, depois vieram as casas de povo posteriormente, mas ainda não davam o apoio que posteriormente veio a ser tomado. De maneira que eu sou desse tempo e, como dizia, o dinheiro veio tratar de remediar algumas coisas. No meu tempo já existia dinheiro, já eu não paguei a universidade com tijolos ou coisas em troca, mas quer dizer, nós não devemos ter uma ganância desmedida pelo dinheiro, mas sim respeitar a vida. Não digo que não haja adaptações, modernismos, mas procurar essencialmente o que nos dá a vida e o que nos dá a cura. E o que nos dá a cura é uma boa nutrição, basicamente, fugir de tudo aquilo que é obsoleto, desnecessário, como sejam as comidas saturadas, as gorduras que não prestam, os doces excessivos, o chocolate e tudo mais, não vale a pena. É aí que temos que parar. Portanto, sobre os diabetes que a gente falamos... Há tratamentos naturais também para a diabetes, nomeadamente muito à base de plantas, que têm resultados, e há, como digo, disciplina, e a pessoa pode até, há casos de diabéticos que se livram da diabetes, com nutrição, disciplina e, sobretudo, boa guarda na obediência às suas próprias regras que deve seguir. Falamos dos diabetes, mas, de uma maneira geral, a dar uma alerta o que é o diabético. E a pessoa diabética tem a possibilidade de entrar em contacto consigo e fazer até consultas através de videocâmara. Sim, porque também fazemos. É uma forma de explicar a eles em pormenor, porque aqui não temos a dar qualquer consulta. Estamos a falar de uma forma geral. Do que é o diabetes e como é que pode surgir. Pronto, e os diabetes, basicamente, caracterizam-se por excesso de açúcar no sangue, assim dito, de uma maneira muito generalizada. Claro que é muito mais do que isso, mas ficamos por aqui de uma maneira explícita. Tem açúcar no sangue. Pois tem açúcar no sangue, mas temos que ver, não é só porque o pâncreas está a funcionar mal. Quais foram as causas que levaram a isso? É aí que vamos. Vamos dar a medicação XYZ. Tudo bem, isso é muito interessante, mas não chega. É preciso ir à causa. Porque uma coisa é tratar da doença e outra coisa é tratar do que causou a doença. E outra coisa é fazer também a prevenção. Porque num diabético temos que fazer prevenção nas desordens neurológicas, porque pode trazer desordens neurológicas, na parte oftalmológica, porque pode trazer perda de visão por muitos outros problemas, nos derrames, que podem ser cerebrais, podem ser oculares, podem ser noutras áreas do corpo, portanto, trombose, etc. Muita coisa que realmente, por isso eu digo, o diabetes não é uma doença, é um síndrome para mim. Portanto, também tem o WhatsApp, não tem? Sim, está ligado ao meu número de telemóvel. Eu vou deixar depois no rodapé o seu número, a forma de entrar em contacto, e depois todo aquele que queira, e não é obrigatório de o fazer, mas desde que queira ter uma ideia e para saber se orientar, aproveites e o que é que necessita, através dos seus exames, das suas coisas, podem o fazer, porque o Carlos Carvalho é um homem que já está há muitos anos. Cerca de 50 anos já estou como médico aqui exercendo, e dentro das linhas naturais, já há mais de 40 anos que também estou trabalhando nessa área. Portanto, como médico estou há cerca de 47 anos. Vou fazer este ano 47 anos de médico. Na parte das medicinas naturais, eu já estou aí há seguramente uns 43, 44 anos. 43. E na parte da homeopatia também já estou há bastantes anos, portanto 6 e 5, 11, em 81, portanto desde 81 que eu sou também dedicado à homeopatia. E
E, portanto, como acupuntor, tenho exatamente 38 para 39 anos que vou cumprir este ano como acupuntor em Portugal. Mas tem mais uma outra especialidade, não tem? Chinesa ou japonesa, qualquer coisa. A acupuntura e medicina tradicional chinesa. Ok, e a medicina nacional. E a medicina Tradicional chinesa está associado. A acupuntura está associada. Portanto, dentro deste contexto, e foi dito, e torno a repetir, é que é através da tela e através do telefone podem entrar em contacto e tenho uma consulta, mesmo ao longe, torna-se perto e torna-se acessível. Sem dúvida, eu tenho até tido casos, por exemplo, tive um caso agora, ainda a semana passada, de um doente, nós estamos aqui na Terceira, um doente que está na zona de Angra a viver, mas não lhe dava jeito vir aqui por situações de ocupação que ele tem, e fizemos a consulta por videochamada e perfeitamente bem. E também já fez fora para o estrangeiro? Sim, faço com frequência. Eu tenho doentes em Nova Iorque, tenho doentes inclusive em Macau, tenho doentes em França, em várias cidades, tenho doentes em Londres e não só, em Inglaterra também, tenho doentes na Alemanha, tenho doentes em várias partes do mundo que eu dou sequência por videocâmara. Uhum. Bem, e o canal só tem a agradecer, que é o primeiro vídeo de uma série que a gente vamos tentar fazer, não é? Este é uma chamada de atenção porque estamos perto, novamente, de mais doces, mais comida, que é festas do Carnaval. Não é só, atenção, não é só comer doces. O comer em excesso, quantidade e em momentos obsoletos ou desnecessários também enferma. Mas estes são os pontos mais são os pontos mais sensíveis. Se vai dar meter o dedinho e estás de um mas na realidade, em boa defesa da verdade, temos que dizer as coisas como são. Já agora, como estamos no início do ano, um bom ano para todos. É o que eu desejo. E, sobretudo, que não me telefonem muito e que não apareçam, porque é sinal... Porque estejam com saúde. É este o motivo. Se não, pois venham. Mas eu desejaria que estivessem todos de boa saúde e que nunca precisassem de mim. Uhum. Pronto, então, um bom ano para todos. Até uma próxima. E a próxima também é com saúde. E essa saúde mais prevalece se a gente souber cuidar dela. Caso contrário, estamos sempre à porta do médico. É isso. Muito obrigado a todos. Okay. Obrigado ao canal. O canal vai ter outros médicos ou médicas noutras áreas, noutras especialidades. Até uma próxima. Obrigado.